A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINT-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá para você, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos na Web Rádio SINT-CT.com.br. Era o nosso domínio anterior e agora radiosintct.com. Você pode sintonizar este canal. Basta apenas um clique aqui no Clique Jornal do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui de São José dos Campos. radiosintct.com. O nosso e-mail, radiosintct@hotmail.com. E o telefone em São José dos Campos, área de atuação 12 3942 1777. 3942 1777. Hoje o Clique Jornal, além de tantas novidades aqui, nós temos 2 Heitores, um mestre e um professor. Imagina. E temos também ainda no Clique Jornal de hoje o Almir Melo. Almir Melo dispensa qualquer apresentação, porque ele é de tudo, né? Da viola ao violão, passando pelo piano, pelo trompete, passando pela percussão, passando pelo som. Ainda hoje aqui no Clique Jornal. Mas você tem acompanhado as informações de que os cidadãos brasileiros têm sido espionados por agentes americanos, por empresas de espionagem americano. Acabou aquela coisa do agente secreto. Hoje é o agente cibernético que está espionando os povos de todo o mundo. Hoje nós estaremos recebendo aqui o engenheiro, o professor, doutor Heitor Patiri Júnior. Ele é doutor em micropropulsão de satélite e é engenheiro na área aeroespacial. Ele é funcionário do INPE e ele não vai dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, mas um como vai. Professor, doutor Heitor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você, Paulo? Tudo ótimo. Que alegria recebê-lo aqui. E nós temos algumas indagações a fazer para o professor de quem está dentro da tecnologia, dentro da ciência e dentro desta causa toda que é a continuação da humanidade através da ciência, viu, professor? Pois não. Se eu puder contribuir, estaria à disposição. Já contribuiu, estamos aqui presente. Presente também a jornalista Shirley Marciano, ela que prepara a pauta aqui da Rádio SINT-CT, agora com esse novo nome, sindct.com, para o mundo inteiro acompanhar. Jornalista Shirley Marciano, bom dia, boa tarde, boa noite, Shirley. Olá, tudo bem? Um grande prazer estar aqui. E prazer também recebendo aqui, olha, fazendo mesa redonda, não é? A mesa está redonda. Bacana. Você tem a primeira pergunta para você. Qual a pergunta que você faria ao professor Heitor Júnior? Então, hoje saiu uma notícia no Jornal Vale questionando a questão do satélite geoestacionário. Eu queria saber se realmente esse satélite ele vai dar fim a essa questão de vazamento de informação ou não necessariamente isso vai acontecer. Bom, veja bem. O satélite geoestacionário que está sendo adquirido, né, pelo Brasil, através da empresa formada pela Embraer e Telebrás, que é a Visiona, ela vai suprir a necessidade de telecomunicação, tanto da defesa como do governo federal, e também suprir nas regiões remotas do país acesso à internet, que é a parte escolar, né, desse satélite. Bom, na questão de comunicação, é uma controvérsia muito grande, porque se nós tivéssemos o domínio da tecnologia embarcada num satélite, ou seja, se nós conseguíssemos fabricar tudo o que está dentro daquele satélite para gerar uma comunicação, aí nós poderíamos dizer que nós teríamos uma certa privacidade. Mas da forma que está sendo feito, no meu ponto de vista e dentro do que eu conheço, essa privacidade, adquirindo um satélite, no caso
recente da licitação é um satélite francês, que tem tecnologia embarcada francesa e também americana, porque a França não produz todos os componentes, não produz tudo que está dentro, tem contribuição americana também, indústrias americanas. Isso nos deixa com uma grande interrogação. A nossa comunicação está sendo comprada tecnologicamente de uma indústria europeia americana. Como nós sabemos, a nível de software e a nível de hardware embarcados em qualquer situação, tanto em um computador, que são os mais próximos de qualquer usuário, nós temos como entrar através de hackeamento, através da rede, através das chamadas backdoors, ou seja, portas do fundo, né, em português. Por quê? Essas backdoors são propositalmente deixadas em softwares e em alguns chips, hardwares, para que você possa propositalmente entrar e obter as informações que você deseja. Professor, pois não. Seria para a linguagem do internauta hoje, principalmente Sim. a rapaziada TIM, pois não. Seria um TIMVIR? Eles vão monitorar lá de fora? Sim, eles vão monitorar. Veja, o satélite ele está no espaço, certo? Geoestacionário, numa posição fixa definida para o Brasil, mas ele não tem um cabo exclusivamente ligado à Terra. Ele transmite através de ondas, sinais de ondas. E aqui embaixo você é obrigado a ter uma antena de captação. Quem garante que dentro dessa tecnologia que está sendo vendida ao Brasil, onde nós não conhecemos o que está lá dentro, é uma caixa preta, nós temos os requisitos do que precisa ser atendido aqui, mas o que está dentro dessa caixa preta nós não conhecemos. E essa caixa preta ela pode muito bem ser acessada por quem é o fabricante dela. Isso seria a questão de quantos milhões de dólares que a Visiona se dispõe a comprar juntamente com a Embraer esse... O primeiro satélite, a verba inicial para a licitação, ela está estimada em torno de 720 milhões de reais. Né? Basicamente 340 milhões de dólares, vamos dizer assim. Chega, então... Para um satélite. 600, quanto? 64... Chegou a informação... 720 milhões de reais. Então, 660 milhões de dólares. A verba atual de 660 milhões de dólares foi uma verba em função desse escândalo da espionagem americana em cima da presidente Dilma. É uma verba que se procura acelerar o programa, ou seja, obter o satélite num tempo mais curto. E para isso você é obrigado a injetar mais recursos. Se você quer algo rápido, você paga mais por isso. Professor Heitor, mais uma pergunta aqui da companheira Shirley Marciano. Então, eu queria saber por que eles escolheram esses dois países para desenvolver. Não poderia, por exemplo, ser a China, já que já tem uma parceria? Foi uma licitação internacional. Todos poderiam ter entrado, né? Os Estados Unidos entrou com o dele, a França entrou com 2 fornecedoras, entrou uma, se eu não me engano, alemã, a China poderia também ter entrado, né? Mas na escolha dos requisitos, eu não tenho os dados referentes a isso, mas foi escolhido uma francesa. Okay. Agora, professor, houve um vazamento, a presidenta ela foi espionada e agora ela está cobrando informações sobre isso e tal. O senhor acha que ela deve cobrar do presidente Obama sobre esse vazamento? Sem dúvida. Essa cobrança ela se faz obrigatória porque nós temos uma privacidade de nação e no caso dela, a pessoa da própria presidente foi quebrada essa privacidade e pelo serviço de espionagem americano. Nós não sabemos exatamente qual agência está por trás disso, mas é ligado ao governo americano. Então, sem dúvida, a pessoa-chave que tem que ser cobrada é o próprio presidente americano. Isso significa boas relações exteriores entre um país e outro, né? E se você tem a sua privacidade quebrada por um considerado amigo, certo? Esse amigo tem que ser questionado. O senhor se arriscaria a dizer que houve algum tipo de sabotagem com relação
algum projeto aqui no Brasil, um projeto, por exemplo, desenvolvido pelo INPE aqui de São José dos Campos? Sabotagem em cima de projetos do INPE? Exato. Não de forma pública, né? Mas nós sabemos que não é do interesse internacional, principalmente dos americanos e de alguns países europeus, que o Brasil detenha tecnologia para acesso irrestrito ao espaço, né? Porque essa tecnologia ela pode servir para fins pacíficos, a nível de conhecimento, mas também pode servir para fins bélicos, né? É muito fácil de você colocar um satélite na ponta de um foguete e lançar para fins de telecomunicações. Mas esse mesmo foguete, se bem desenvolvido, ele também pode servir para fins bélicos. Então, a comunidade internacional considerada países desenvolvidos, chamamos aqui primeiramente os americanos e alguns países europeus, eles realmente não têm interesse que o Brasil entre nesse clube muito restrito de acesso ao espaço. Bom, no caso do VLS, completou 10 anos desse terrível acidente, o senhor considera que houve alguma sabotagem em uma dessas 3 tentativas de lançamento do VLS ao espaço? Eu não posso garantir que haja sabotagem, porque eu não detenho o conhecimento detalhado de toda a investigação. Existe um relatório oficial que reporta um acidente por falha de carga eletrostática, detonando um dos ignitores de um dos principais foguetes do primeiro estágio. São 4 foguetes no primeiro estágio. Um detonou através de eletricidade estática, segundo o relatório oficial. Um diz que não. O relatório diz que não. Né? O relatório diz que não há sabotagem. Mas, conhecendo, vamos dizer assim, o não interesse desses países, como eu disse, no sentido de você não ter acesso ao espaço, sem dúvida, há o grande interesse de que esse projeto não dê certo. Eu não posso afirmar que houve sabotagem, mas que existe o interesse de que nós não tenhamos lançadores e não tenhamos tecnologia de satélite de primeira linha, isso sem dúvida existe. Bom, professor Heitor Patiri Júnior. Patiri é o quê? Italiano? Italiano. Descendente de italiano. Que bacana. Então o professor tem dupla nacionalidade? Pode viver tanto cá como lá? No coração, sim. Não tem o passaporte italiano. Ainda não, né? Não. Pelo menos. Professor, o INPE é um dos orgulhos, acho que o maior orgulho da nação brasileira, né, ter esse Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, de repente, a gente vê a Visiona, não é? Que o senhor está lá há quanto tempo no INPE, por exemplo? 25 anos. 25 anos. É toda uma vida. Quase. E no caso a Visiona vai e copta, né, vamos falar assim, um cientista em um ano e está lá com ela. Isso seria o desmonte do INPE, professor? Pode-se considerar que sim. É uma grande contribuição ao desmonte do INPE. Nós hoje, por falta de concurso público, por mais de 20 anos, pode-se dizer, todo o período do governo FHC, baseado no Estado mínimo, ele não fez concurso público. E dentro do período do governo Lula e agora do primeiro governo Dilma, nós tivemos 2 concursos pequenos, que basicamente nem repôs a saída dos funcionários por aposentadoria do mesmo ano. Então nós já estamos sofrendo um desmonte natural pela falta de contratação de servidores ao longo desse tempo todo. Nós temos uma perspectiva de perda de cerca de 400 funcionários até 2020 só por aposentadoria. Isso significa daqui a 7 anos. Ou seja, se nós não tomarmos o devido cuidado e providências urgentes para termos a contratação, nós não vamos ter como repassar o nosso conhecimento adquirido para as novas gerações. Agora, no caso da Visiona ou de outras empresas, certo, que vêm, vamos dizer assim, cooptar os engenheiros ou pesquisadores do INPE, sem dúvida essa é uma outra parte de desmonte, porque as pessoas oferecem salários mais convidativos, né, para que esse pessoal vá para lá.
e você perde de uma hora para outra uma pessoa, certo, que levou anos para ser treinada e capacitada para aquele desenvolvimento. E, de repente, por uma vamos dizer assim, predação salarial, né, no ponto de vista salarial, nós temos uma redução da capacidade de mão de obra de um instituto. Isso não acontece só no INPE. Em vários órgãos de pesquisas no país, anda acontecendo da mesma forma. Daqui a pouco, depois dos comerciais, professor, vamos saber sobre o satélite geoestacionário. Qual é a sua impressão sobre o desenvolvimento desse satélite geoestacionário? Está aqui conosco o professor Heitor Patiri Júnior, ele que é doutor em micropropulsão de satélite e engenheiro na área aeroespacial, funcionário do INPE há 25 anos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente continua com esse papo cibernético aqui na rádio sindct.com. Apenas.com, acabou o BR, hein? É radiosindct.com, presença do professor Heitor Patiri mesmo, bem italianíssimo. E eu não parlo italiano. Um breve intervalinho, a gente volta já já. Professor Heitor Você está ouvindo pela Web Rádio Sindct. Clique Jornal. Clique Jornal.